Os produtos biológicos são uma promessa de sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente e, por que não dizer, a baixo custo. Será que isso já é uma realidade ou será que isso é algo um pouco distante ainda? Hoje, nesse vídeo, eu vou dar a minha opinião, que pode desagradar algumas pessoas nesse sentido. Fala galera do café, eu sou o Davidson, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o seu canal sobre cafeicultura. Então, se você gosta de café e quer sempre se manter aprendendo coisas novas sobre cafeicultura, coisas que você pode aplicar na prática, ainda hoje, vem fazer parte dessa família, que é esse canal, onde a gente já tem mais aí de 100 vídeos com informações de qualidade para você aplicar no seu dia a dia. Então se inscreve no canal e vem fazer parte também da construção deste conteúdo. E nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre os biológicos, né? Mas o que são esses biológicos? Basicamente aqui eu vou falar dos produtos para controle, né, de doenças e pragas, né? Existem vários tipos de biológicos, né, com relação à solubilização de nutrientes e tudo mais, mas aqui a gente vai focar nessa parte, na parte de proteção de plantas, né, de sanidade de planta. E aí a gente vai ter fungos como, por exemplo, o tricoderma, própria Biovéria para o café, como também a gente vai ter bactérias, né, por exemplo, bacilos, né, que é muito utilizado para controle de lagartos. Então, por exemplo, até a tecnologia BT, né, no milho e tal, e que é muito utilizado, por exemplo, ali nas biofábricas, né, as biofábricas agora estão começando bastante, está pegando bastante força, né, isso de fazer na própria fazenda a multiplicação desses micro-organismos, que a gente chama de on-farm, né? Fazer on-farm a multiplicação disso daí, utilizando as biofábricas. Pode ser feito tanto com materiais inox ou também com bombonas também, né? É uma forma relativamente fácil de você multiplicar esses micro-organismos. Vou falar sobre isso um pouco mais tarde nesse vídeo também. Então, por que a gente poderia falar que é sustentável? Porque é biológico, né? Você não está utilizando uma molécula química para você controlar pragas e doenças, e também você está utilizando uma coisa que você consegue multiplicar, vamos dizer assim, quase que eternamente, né? Porque são micro-organismos que a partir de uma amostra inicial você consegue multiplicar e fazer em escala maior para poder aplicar na sua lavoura, né? Ou então você compra o produto comercial e na verdade a própria empresa também, né? Ela vai multiplicando lá, né? Então é uma coisa que não tem fim, né? Diferente de uma molécula química, por exemplo, um fertilizante, que é uma fonte finita, né? Então se você for tirando demais, uma hora essa fonte vai acabar. Os biológicos não, biológicos são vidas, né? Então você consegue fazer eles se multiplicar e então você consegue ter essa população aumentando sempre. Teoricamente, de uma forma menos agressiva ao meio ambiente, né? Águas subterrâneas e fauna. Mas a questão é, será que são seletivos? E isso é um ponto porque a gente precisa ter muito cuidado, né, para dizer que são seletivos ou não são seletivos. Porque nenhum trabalho vai estudar todas as possíveis interações com todos os insetos que tem na natureza, né, nativos, né, do Brasil, né, porque a gente precisa também pensar nessa parte também. Muito se fala de abelhas, mas quando a gente fala de abelhas com ferrão, a gente não está falando, por exemplo, de animais, né, de insetos nativos do Brasil, né. As abelhas nativas do Brasil são abelhas sem ferrão, né, então a gente precisa pensar sobre isso, né. O que está atingindo, por exemplo, as espécies nativas, não as espécies exóticas. E aqui existe, em qualquer lugar, né, na verdade, existe uma infinidade de insetos. E é muito difícil falar se é realmente seletivo para tudo que pode ter de benéfico também, né, na natureza. Então aqui a gente começa a ter alguns percalços, né. É difícil a gente falar sobre a seletividade desses produtos biológicos. Assim como também é difícil a gente falar da parte dos químicos, né. E aí, a parte do biológico, o que é o grande problema? O problema é que as pessoas pensam que porque é biológico, elas não precisam ter determinados cuidados, por exemplo, como tem com o químico, né? Cuidado com deriva, por exemplo. Porque, vamos supor que você está aplicando perto de uma mata. Você não vai querer que vai aquela névoa quando você está aplicando um químico, você não quer que vai aquela névoa para a mata. Até porque você está se concentrando ali, você quer que fique ali na lavoura. Agora, quando é biológico, muitas vezes por acreditar que não faz mal, né? Por ser biológico, não tem tanto cuidado e isso pode sim afetar
a fauna e a flora local. E questão de baixo custo. Baixo custo porque, teoricamente, você poderia multiplicar isso daí com as biofábricas, né? O que é o problema disso? É muito fácil ter contaminação, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas utilizam materiais inox para poder fazer essa multiplicação. Outras pessoas utilizam bombonas, né? Mas a questão é, fora do laboratório, você não tem um controle tão bom da homogeneidade, né? De você garantir o que tem lá dentro. Então, eventualmente, você pode sim estar multiplicando alguma coisa que você não quer. E, inclusive, a gente precisa ficar muito atento, porque bacilos, inclusive tem trabalhos mostrando isso, bacilos são um dos responsáveis, um dos agentes biológicos, né, mais responsáveis por questão de doenças em seres humanos, né, contaminação principalmente com alimentos. Então tem que tomar muito cuidado. A gente achar que, porque é biológico, tudo bem, não é bem assim. Ainda mais, por exemplo, se a gente for pensar tanto nos produtos convencionais quanto orgânicos, né, mas uma utilização muito forte desses produtos biológicos como bacilos, tudo mais, e você ingerir isso daí, você pode sim estar se contaminando, mesmo sendo uma coisa biológica, né? Sem química. E outra coisa, como eu falei, pode ter contaminação. Então, beleza, você tá multiplicando bacilos, mas existem tantos tipos de bacilos que você não sabe exatamente, quando você está multiplicando, o que você está aplicando. Então, você pode estar aplicando um bacilo extremamente patogênico para o ser humano, ou seja, que pode causar muitos problemas, inclusive levar à morte ao ser humano. E aí, quando você consumir, ou quem consumir esses produtos que você está usando, pode sim se dar muito mal. Então a gente precisa ter isso muito claro. Não é porque é biológico, um produto biológico, que não tem risco. Por exemplo, não utilizar EPI. Não existe relação entre é biológico sem risco, é químico, tem risco. Não existe essa relação. Todo defensivo agrícola, e os biológicos, a gente também tem que pensar neles como defensivos agrícolas. Eles têm que ter, você tem que utilizar EPI, todos. Então, se você vai mexer com uma cauda, por exemplo, de bacilos, tricoderma, alguma coisa assim, você tem que utilizar EPI também. Bom, feita essa ressalva, o que a gente pode pensar? Será que existe algum motivo realmente para a gente achar que eles são eficientes? E a verdade é que sim. Existem vários motivos para a gente crer que eles são eficientes, inclusive ensaios em laboratórios, mesmo em nível de campo. Mas o que eu percebo é que no solo parece ter mais eficiência, né? Esses biológicos, tanto com a parte de solubilizadores, né, de nutrientes, como também com a parte de controle de pragas e doenças a nível de solo, utilizando, por exemplo, tricoderma. Já na parte aérea, o que acontece é o seguinte: parece que não é tão eficiente, apesar do Bacillus thuringiensis ser sim eficiente, né, para controle principalmente de lagarta. Mas, por exemplo, você vai ver uma bovéria também para café, a eficiência dela é sempre comparada, por exemplo, ou em laboratório, ou comparando tratado com bovéria ou sem tratamento nenhum. E quando comparado com químico, ela realmente ela deixa muito a desejar. Então, não é recomendado, né? Eu não recomendo, por exemplo, você utilizar ela como a sua principal arma contra a broca, né? Ainda que vários produtos não sejam tão eficientes quanto a broca. Inclusive, já fiz um vídeo sobre isso, dá uma olhada no card. Então, com relação a, por exemplo, a esses biológicos, né, para controle, por exemplo, como eu falei da broca, me parece muito mais uma fé que vai dar certo do que realmente comprovação que realmente vai dar certo. Parece muito mais fé do que razão. E não é que não tenha comprovação. A nível de laboratório tem sim comprovação, mas no campo, quando você vai ver alguns trabalhos nesse sentido, não passa tanta credibilidade. Falta sempre alguma coisa, algum trabalho um pouco melhor feito, melhor amarrado, com informações mais confiáveis, para você conseguir realmente recomendar. Não, você pode aplicar a nível de campo para controle da broca, que vai resolver. É muito difícil. E por que é importante esses trabalhos científicos? Porque muita gente, com certeza, já utilizou e acredita que funciona. Mas por que a gente precisa de trabalhos científicos? Porque quando você faz alguma coisa, é muito difícil você avaliar, você que está fazendo na sua propriedade e tal, é muito difícil você avaliar se realmente aquilo que está dando resultado. Por isso que é importante os trabalhos científicos,
porque eles conseguem isolar as variáveis. Então, por exemplo, fazer para todo mundo a mesma adubação, fazer para todo mundo o mesmo manejo fitossanitário, e a única coisa diferente, por exemplo, é aquela aplicação daquele produto específico. E aí saber se o resultado vem daquele produto ou de alguma outra coisa. Agora, quando você faz na sua propriedade, às vezes você faz muito grande o experimento, então muito pequeno, e você não consegue dividir como acontece no experimento científico, e para você ter uma estatística onde os números te mostram se aquilo veio realmente do produto ou se aquilo foi simplesmente um erro experimental, né? Ou seja, houve uma tendência, de repente você acabou se tendenciando a acreditar que aquilo está funcionando, quando na verdade os números estão te mostrando que não. Então é muito importante os trabalhos científicos para a gente conseguir isolar as variáveis e ter uma resposta unicamente do produto para saber se ele funciona ou não. E é justamente isso que está faltando na maior parte dos produtos biológicos. Até com relação, por exemplo, aos de solo que eu falei. Por exemplo, a gente for pensar matéria orgânica. Matéria orgânica, quanto mais matéria orgânica se aumenta, menos nematóide você vai ter. Isso daí é uma relação que a gente já conhece. Então, você aumenta também matéria orgânica, a planta fica mais sadia, planta mais sadia tem menos doença e ataque de pragas, por conta de metabólitos que ela consegue formar, né? Metabólitos de defesa. Então, o que acontece? Será que é o produto biológico? Será que é porque de repente você fez um manejo de matéria orgânica ali? O que será que está trazendo esse benefício? Então é por isso que a gente precisa de mais estudos nesse sentido. Hoje parece que esses biológicos são muito mais um salto de fé, né? Um salto de esperança, acreditar que eles realmente vão resolver, do que propriamente estudos científicos comprovando a eficácia deles a nível de campo, principalmente para a cafeicultura. Quer dizer que são ruins? Quer dizer que não pode usar? Não, não é isso que eu estou falando. Estou querendo dizer que, por enquanto, não é possível você parar com o químico para poder ficar só no biológico. Felizmente ou infelizmente, se você tiver uma alta pressão de doença, você tem que usar o químico, porque é ele que vai resolver. Agora, se você tiver uma baixa pressão ou baixíssima pressão de doenças, de pragas, você pode sim utilizar o biológico, inclusive você pode utilizar ele até como preventivo, né? Claro, tomando cuidado como você tomaria com qualquer outro produto, porque não é porque é biológico que, como eu já falei, não é porque é biológico que não causa problema nenhum, mas é mais interessante a gente ficar naquilo que realmente tem comprovação. Então, se você gosta, por exemplo, de manejos biológicos, então comece por manejar bem a matéria orgânica do seu solo, porque quanto mais matéria orgânica, mais vida no solo, e mais vida você tem chance de ter componentes biológicos lá que vão trabalhar em favor da planta e de forma antagonista, né? Ou seja, contra os agentes biológicos patogênicos, né? Ou seja, aqueles agentes que causam doenças, né? Por exemplo, nematóides. Porque existem nematóides bons e ruins também. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like e já compartilha esse vídeo com quem pode se interessar por esse tipo de conteúdo também. Deixa também aqui nos comentários a sua opinião, se você utiliza, se você já utilizou, se você gostou, deu resultado, não deu resultado, qual que é a sua visão, e aí sim a sua visão particular sobre os biológicos. Se você já utilizou para controle da broca, se você já utilizou no solo para solubilizar até nutrientes como fósforo, por exemplo, micorriza e tudo mais, o que é que você já fez, qual a sua experiência com biológicos. Deixa aqui nos comentários também, que é muito interessante. Vamos aqui compartilhar conhecimento, né? Então até o próximo vídeo, bora que o agro não para, e fica com esse vídeo aqui que pode te ajudar bastante também.